Mateus capítulo 5 e versículo 14, Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Eu sou o Osiel Messias e na aula de hoje vamos falar sobre a reversibilidade dos raios de luz. Então, se você é um discípulo, se você é uma discípula, então já deixa aí o seu like e também o seu comentário, porque você está na série Discípulo Luz do Mundo e esta é a escola para discípulos. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. A reversibilidade dos raios de luz, ela funciona da seguinte forma. Quando você observa uma pessoa através do espelho, esta pessoa também observa você. Por que ela te observa? Ela te observa pelo fato de estar no mesmo ângulo de visão que você. O que é esse ângulo? Esse ângulo é uma figura formada por duas retas que têm um ponto em comum. Então, quando você olha no espelho e observa uma pessoa, esta pessoa também ela acaba observando você porque está no mesmo ângulo de visão que você. E isso só é possível porque caminhos de raios que saem de você vão até a pessoa. E caminhos de raios que saem da pessoa vai até você. Isso significa reversibilidade de luz. É por isso que você consegue enxergar a outra pessoa e a outra pessoa consegue enxergar você. Porque raios de luz saindo dela vão até os seus olhos, vão até você, e raios de luz que saem de você vai até a pessoa, até os olhos da pessoa, e ela consegue te enxergar. Isso é reversibilidade dos raios de luz. Então, dentro dessa reversibilidade, eu quero dizer que o discípulo luz, ele vive esta reversibilidade. Por quê? Porque um discípulo luz, ele reconhece um outro discípulo luz. Porque, como nós aprendemos na aula passada, o discípulo luz, ele é a fonte secundária e Jesus a fonte primária. Então, quando há dois discípulos luz, a fonte primária, ela reflete sobre ambos discípulos luz. E um discípulo luz que é secundário, o outro também é secundário. Então, a fonte primária está sobre os dois e raios luminosos saem desse discípulo, vai para o outro, e raios desse discípulo vai para o outro. Então, um testifica com outros que ambos são discípulos luz, são luz no Senhor. Agora, dentro da Bíblia, nós encontramos essa reversibilidade. Onde encontramos isso? Quando Acabe vai guerrear, ele chama Josafá, o temente Josafá, para ir com ele. O que acontece? Josafá, então, ele quer consultar o Senhor. Ele quer consultar a fonte primária. Ele quer uma palavra de Jesus, uma palavra de Deus. Então, Acabe chama os seus 400 profetas. E eles profetizam da seguinte forma: sobe a Ramote de Gileade, porque o Senhor é contigo e te dará vitória. Mas Josafá percebeu que não havia luz nessas palavras. Não refletiu, porque Josafá era um discípulo luz. Josafá era temente ao Senhor. Tanto é que a ideia, de consultar a Deus foi dele, não foi de Acabe. Porque um discípulo luz, ele sempre consultará o Senhor. Um discípulo luz, um discípulo que é fonte secundária, ele sempre consultará a fonte primária, porque ele sabe que ele não tem luz própria, ele precisa da fonte primária para poder iluminá-lo. Então, Josafá ele quer consultar o Senhor. E os profetas de Baal disseram: sobe, porque o Senhor é contigo. E Josafá achou isso estranho. Josafá percebeu que a palavra de Deus não estava com eles, não refletiu, não testificou, ele não conseguiu alcançar, não percebeu que eles refletiam raios de luz, a fonte primária não estava sobre eles, porque eles também não eram fonte de luz secundária. Então Josafá disse: existe aqui, porventura, algum profeta que verdadeiramente seja do Senhor? Acabe disse: tem um. Josafá disse, ou melhor, Acabe disse: tem um, mas eu não gosto dele, porque ele sempre fala aquilo que não me agrada. É lógico. Micaías vivia em luz, porque era um discípulo luz, e Acabe vivia em trevas, porque era filho das trevas. Então, e a luz sempre revelará a verdade. Nada oculto que não seja trazido à luz, disse Jesus. Então, o que aconteceu? Foram chamar Micaias e disseram a ele: diga tudo conforme o rei quer ouvir. E ele falou: eu vou dizer tudo o que o Senhor colocar na minha boca. Então, quando ele se apresenta diante de Acabe e de Josafá, Acabe pergunta: subirei a Ramote de Gileade?
Micaías disse, sobe porque Deus é contigo. Então Josafá, Acabe percebeu que ele estava zombando e disse, não zombes de mim, diga a verdade. Por quê? Porque a luz sempre revelará a verdade. Então fale a verdade. E ele então disse, se você subir, você vai morrer. Agora, o que essa história tem a ver com reversibilidade? Porque observe que Josafá, ele não testificou, por quê? Porque não saiu dos profetas de Baal raios luminosos